Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós já estudamos ao longo desse capítulo. Hoje iniciar com um novo tema, um tema que vocês já conhecem, já estudaram no ano passado, que é radiciação, raiz quadrada. A radiciação, ela possui alguns elementos. Nós temos o radical, não é? Temos o índice, o radicando e a raiz. Cada um desses elementos tem suas funções. O índice, quando ele é 2, ele não aparece, ele é omitido. Nesse caso aí, só para vocês visualizarem, tá? Esse símbolo é conhecido como radical, como eu já falei. É conhecido como radical. Tem o índice também, como eu já disse, ele fica omitido, né? O índice da raiz quadrada. Ele é o elemento que vai caracterizar a operação da radiciação. Ou seja, vai indicar quantas vezes eu vou precisar multiplicar minha raiz para dar igual ao radicando. E o radicando é o número que fica dentro da radical, na qual eu desejo obter o resultado, né, que é a raiz. E também tem o raiz, que é o resultado da operação da radiciação realizada. As raízes, elas podem ser exatas ou não exatas, inexatas no caso. Como, por exemplo, nós temos raiz cúbica de 216, que é 6. Essa é uma raiz exata, porque o valor é inteiro. Raiz quinta de 50, 2,18, não é uma raiz exata. Por quê? Porque é um número infinito e não periódico. Nas raízes exatas, a raiz exata é quando o resultado da operação não for um decimal infinito não periódico. Ou seja, gente, quando for um número racional, por exemplo, raiz de 16, raiz quadrada de 16 é igual a... Vamos ver se vocês estão afiados, se vocês lembram, porque vocês já estudaram, tá? 4. Por que 4? Porque 4 vezes 4 é igual a 16, não é? Então, para encontrar o resultado de uma raiz quadrada, basta nós multiplicarmos esse número por ele mesmo. E se esse número, o resultado dessa multiplicação der igual ao radicando, então significa que ele vai ser o resultado. Vai ser nossa raiz. No caso, a raiz é 4, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 4 elevado a 2. Vamos ver mais um exemplo. Raiz quadrada de 36. Qual é o número que, multiplicando com ele mesmo, eu tenho 36 como resultado? 6, não é? Por quê? Porque o 6 vezes o 6 é igual a 36. Ou posso dizer 6 ao quadrado é igual a 36. 6 ao quadrado. 0,04 ou 4 centésimos. Qual o resultado dessa raiz? 0,2 ou 2 décimos. Por quê? Porque 2 décimos vezes 2 décimos, o resultado vai ser 4 centésimos. Então, sempre nós temos que procurar o número vezes ele mesmo, que dê igual ao radicando, tá? Raiz quadrada de 100, resultado 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. 10 vezes 10 é igual a 100, então por isso que o resultado da nossa raiz é 10, tá bom? Aqui alguns exemplos que vocês têm no livro de vocês: raiz de 16 quatro, de 0,81, 0,9, raiz quadrada de 49 sobre 144 é 7 sobre 12, de 82,81, 9,1. Então, por quê? Porque esses números multiplicados com ele mesmo vai dar igual ao radicando, tá? Isso está na página 47 do livro de vocês. Algumas observações sobre raízes exatas. A raiz quadrada de zero, gente, sempre o resultado vai ser o próprio zero. Por quê? Porque 0 vezes 0 é igual a zero. Então, sempre a raiz quadrada de zero vai ser zero. Ok? A raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada de um número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Então, sempre que tiver raiz quadrada de um número negativo, você vai responder dessa forma: não pertence ao conjunto dos números reais. E a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Aí nós temos uma charge para vocês fixarem melhor. Que bonitinho, ele tem um amigo imaginário. Olha, o 8 e o 4 conversando. Realmente não existe, né? Não existe raiz de menos 21. Agora, raízes não exatas. Raiz não exata é quando não é possível encontrar um número exato que seja raiz de um número. Então, essa raiz não é exata. Todas elas pertencem ao conjunto dos números irracionais. Por isso, todas elas são decimais infinitos. Então, as raízes que não são exatas são chamadas de irracionais. São decimais infinitos. E, como nós já vimos, o que são números irracionais?
não periódicos, infinitos e não periódicos. Por exemplo, raiz de 2. Raiz quadrada de 2 é 1,4142 infinitamente. E a raiz cúbica 256 também. Então, o número que for infinito não periódico é uma raiz não exata e considerado um número irracional. Nós temos aí mais uma charge e uma correção da atividade de vocês. Vamos responder essa atividade, tá bom? Página, se encontra na página 48. Diz o seguinte: ao realizar as operações matemáticas com a representação decimal dos números irracionais, utilizamos os números com aproximação de duas casas. Quando nós não sabemos o resultado, nós fazemos aproximadamente, né? Então, a raiz de 3 é 1,73. Aproximadamente, já que é um número infinito. Isso na calculadora. E sem a calculadora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o número vezes ele mesmo, que deu o mais próximo desse radicando. Nós já sabemos que é 1 vezes 1. Por quê? Porque 2 vezes 2 já são 4, já passa do 3. Então, ou seja, o resultado vai ser 1, alguma coisa. No caso, nós vamos botar 1,73 porque está pedindo duas casas decimais. Quando pede 3 casas decimais, nós vamos ter que colocar 3 algarismos após a vírgula. Resultado é 1,732, ou 1 inteiro e 732 milésimos. 5 casas decimais, e nós vamos colocar 5 algarismos após a vírgula, ok? Então, dependendo da quantidade de casas decimais que for solicitada, nós temos que colocar, ok? Não vou pedir para vocês fazerem isso porque demora muito no lápis, né? No cálculo, para calcular no lápis. Número 2. Qual dos valores acima representa melhor o valor da raiz quadrada de 3? Então, qual desses três se aproxima mais da raiz quadrada de 3? O terceiro, não é? Porque quando eu multiplicar ele por ele mesmo, ele vai dar bem aproximado do número 3. Vai dar 2,999, um número bem próximo. Tá certo? Então, o terceiro. Número 3. Entre quais números inteiros a raiz quadrada de 3 está? Aí eu já falei no início, né? Vai estar entre quais números a raiz de 3? Vai estar entre 1 e o 2, não é? Então, sempre que nós formos calcular uma raiz quadrada que não é exata, nós temos que pensar primeiro entre quais números que ela fica. E aí nós vamos procurando aproximadamente os números decimais, multiplicando eles por ele mesmo até encontrar. Certo? Ó, sendo assim, podemos concluir que não é possível obter o valor exato. Então, nós vamos procurar um aproximado, tá? Nós temos aí mais um exemplo para vocês, para facilitar o entendimento de vocês. Raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7, nós sabemos que 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, não é? Já passa o 3, então vai ser 2, alguma coisa. Vou aqui passar um traço para que a gente faça os cálculos. Ó. 2 vezes 2 é igual a 4 e 3 vezes 3 é igual a 9. Então, já é maior do que o 7. Significa dizer que a raiz desse número vai ser 2, alguma coisa. Está compreendido entre o 4 e o 9. É 2, alguma coisa, certo? Vamos, então, continuar procurando. Agora, nós vamos colocando as casas decimais. 2,5 vezes 2,5 dá 6,25, bem próximo. Então, agora vamos ver o 2,6 vezes 2,6, ver se dá mais próximo ainda. E aí, vamos ver quanto é que dá. 6,76. E o 2,7 vezes 2,7 vai passar do número que a gente está procurando, que é o 7, né? Vai dar 7, alguma coisa. Então, a gente já descarta esse valor. Não pode ser o 2,7, vai ser 2,6, ok? Então, esse vai ser o resultado com uma casa decimal. Se nós quisermos encontrar mais uma casa decimal, nós vamos ter que procurar outros números, acrescentando e multiplicando esses números até que se aproxime cada vez mais do 7. Se a gente for procurar, continuar procurando, nós vamos fazer 2,63 vezes 2,63, por exemplo, né? Poderia começar com 2 com 1, mas vou começar logo pelo 3 para a gente não fazer tanto cálculo. 2,63 vezes 2,63 dá 2,91. Bem próximo da raiz quadrada de 7, não é? Se nós fizermos o 2,64 vezes 2,64, nós vamos ter como resultado 6,96. Veja, bem mais próximo do 7, bem mais próximo. Então,
possivelmente esse resultado. Vamos ver como é que fica 2,65 vezes 2,65. 2,65 vezes 2,65 igual a 7,022. Então, já passou do número, né? Então, vamos colocar o 2,64. A próxima casa decimal é um 4. E assim sucessivamente. Se quiséssemos 3 casas decimais, acrescentaríamos. Então, gente, nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, lembrem, vocês podem perguntar.